Maravilha, excelente noite de quinta-feira para você, assinante da TV Destaque, para você que acompanha o Esporte na Rede, também pela internet, pelas nossas redes sociais. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Hoje, e como sempre, muito especial, a gente vai falar aqui bastante de rugby. Hoje, rugby é pauta aqui do Esporte na Rede. A gente recebe uma convidada que é jogadora só da Seleção Brasileira de Rugby, só isso. Então a gente vai conhecer bastante o esporte aqui, falar um pouquinho do esporte, entender melhor as regras inclusive, e tentar traçar um panorama aqui desse esporte no Brasil, como é que está o rugby hoje no Brasil, principalmente em terras paulistas, paulistanas e guarulhenses, certo? Mas também a gente vai falar de futebol, evidentemente, não só da bola oval, mas também da bola redonda, que às vezes fica oval nos campos aí, né? Por exemplo, o Paz do São Caetano tratou a bola redonda como se fosse bola oval, falhou e o São Paulo está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. O Santos ontem tratou a bola redonda como se fosse bola oval, mas pior ainda foi na hora de bater os pênaltis, né? Parece que ninguém sabia bater pênalti ali, estavam chutando bola de rugby, viu, gente? Foi o que aconteceu mesmo, um monte de perdas de pênalti, várias perdas de pênalti, e aí o Santos acabou se classificando na Bacia das Almas, também para a semifinal do Campeonato Paulista. Já o Palmeiras passeou contra o Novo Horizontino e depois do Esporte na Rede tem o duelo entre Corinthians e Bragantino lá na Arena Corinthians. Vamos falar sobre tudo isso e também sobre a convocação de Tite, que é tema da noite aqui da nossa discussão. Tem inclusive uma sonora dele explicando a convocação. Não a que ele deu hoje, mas sim na semana passada, explicando um pouco melhor a convocação para a gente poder debater. Tudo isso você confere a partir de agora nos nossos canais de comunicação com Michele Nogueira. Muito boa noite, Michele. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Leia. Boa noite, pessoal aqui. Boa noite, pessoal de casa. E, ó, o seguinte, para você participar com a gente do programa, você vai lá no Facebook, no facebook.com. Eu já vou lá compartilhar a live, inclusive. Vai lá, então. No programa Esporte na Rede, lá vai estar a nossa enquete para você comentar, dizer a sua opinião, falar do programa, falar com o Leandro, falar com todo mundo. Principalmente com a Michele, né, gente? Comigo, olha que bonitinho. Não vai deixar ela falando sozinha, né? Também ela que vai ler sua participação, ela dá voz a você. Eu vou falar com vocês. Também temos o WhatsApp, que é o 11 94112 5995. Se você é de Guarulhos, canal 15 da NET, se você está assistindo a gente pela live. E se você não é de Guarulhos, você vai lá na live da TV Destaque, que é a TV.destaque. Participa lá com a gente para termos a sua opinião aqui e vemos o que vai dar essa enquete aqui da noite. Isso, lembrando que os canais de comunicação estão aqui embaixo e a enquete da noite qual é? A enquete da noite é a seguinte: você gostou da convocação de Tite para os amistosos da seleção? Sim ou não? Deu polêmica essa convocação dele aí com alguns nomes que a gente vai debater aqui no programa. Então, gostou sim ou não? E aí explique por quê, para a gente poder debater aqui também com mais profundidade. Antes, um pequeno destaque inicial de cada comentarista, para aí a gente entrar no assunto da convocação, para a gente poder responder a enquete, mas eu vou pedir para ouvir a sonora do Tite antes. Então, um pequeno destaque inicial, breve de cada um, depois a sonora do Tite a gente vai discutir aqui e vai apresentar a linha, evidentemente. Diego Renan, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Estou muito bem, é sempre um prazer inenarrável. Hoje eu acho que eu sou a sétima preferência aqui. Nós temos a estreia do Tapete, né? O Tapete é a primeira, exatamente, claro. Vem antes de todos nós. É o jogo dos 7 erros? É, o jogo dos 7 erros, né? Eu sou o sétimo. É que você falou rápido, não sei nem se quem está assistindo a televisão conseguiu entender. A gente pode colocar na câmera geral aí para você ver. Ó. Aqui temos um logo agora do Esporte na Rede. Antes a gente tinha uma pequena bola, mais humilde, né, de futebol. Agora você tem o logo do Esporte na Rede no nosso chão. Realmente ficou bonito, baita de um trabalho, viu? Muito bom. Pois não, depois da estreia do Tapete, que temos para hoje? O Tapete é meu primeiro destaque, né? Então Sim. vou dar um segundo destaque rapidamente. Ó, uma notícia em primeira mão. Eu tenho um amigo que mora na Austrália e diz que lá o Corinthians já foi ajudado pela arbitragem, viu? Na Austrália, o Corinthians já eliminou o Bragantino com a ajuda do árbitro. Mais breve. De vídeo ou não? Não, de vídeo não, que não pode, que votaram contra. Deixa eu apresentar o Boaventura que já está aí do seu lado, mas para falar que a gente recebeu aqui também uma alternativa de enquete da noite, né? Que seria, de que maneira, corta para mim aqui, ó, isso, obrigado. De que maneira o Corinthians seria ajudado hoje contra o Bragantino? Com expulsão, com gol impedido, com gol anulado do Bragantino, todas as anteriores. Gente, vocês são sensacionais. Boaventura, boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos aqui, ao telespectador que nos acompanha. E dizer que hoje, Corinthians não irá se classificar. Olha, para mim passa fácil, faz 2-0 no primeiro tempo ainda. Não, pode falar, já ia apresentar aqui. 1-1. Luiz Ademar, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. O meu destaque inicial é para o Palmeiras. Todo mundo esperava a classificação de São Paulo, foi difícil, mas conseguiu. Todo mundo esperava a classificação do Santos, foi difícil, mas conseguiu. Mas o Palmeiras parece fadado ao título, né?
atropelou mais um, foi 8-0 nos 2 confrontos diante do Novo Horizontino. E tá aí uma pergunta, quem vai parar o Palmeiras? Eu não acredito que ninguém pare, que vai ser o campeão paulista. Veremos agora, porque uma das semifinais será Palmeiras e Santos, muito provavelmente. Só um resultado, a gente já vai falar disso aqui, só um resultado não leva Palmeiras e Santos para decidirem uma das semifinais. Aline Furtado, muito boa noite, seja bem-vinda, jogadora da Seleção Brasileira de Rugby, tudo bem? Tudo bem, boa noite. É prazer estar aqui conversando com vocês. Vim apresentar um pouco do rugby, um pouco do meu clube, um pouco da seleção, falar um pouco dessa modalidade que é pouco difundida no Brasil. E, novamente, prazer estar aqui falando. Você tem uma bola em suas mãos? É espaço pra Sim, cá que eu quero mostrar aqui exatamente. para Opa! Cuidado, acidentes no estúdio! Com a redonda ele já tem dificuldade. Eu tô redonda, eu vou bem. Agora com essa aqui, ó. Isso aqui foi dessa forma que trataram a bola ontem em Santos. Trataram a bola o São Paulo. Santos, Botafogo, São Paulo. Né, São Paulo tá desde o começo do Vamos ver campeonato. como o Corinthians tratará. O Palmeiras tratou um pouco melhor, tratar um pouquinho mais Mas redondo. temos uma Mas, outra ó, enquete a fazer também. Com a Michele. Quem ganha? Quem ganha o jogo hoje, Michele? O Corinthians. Corinthians ou Bragantino? Corinthians. Corinthians, lógico. Então, ó, vamos ver se Eu vocês tenho vão uma tratar a bola preferência. como oval aqui do rugby ou não. Fala um pouco do seu clube, então, que eu não sei nem qual é, Aline. Qual é o seu clube? Ok, meu clube é o Rugby USP, que é essa camiseta que eu estou usando aqui. Bonita. É atrelado à universidade, é isso, de São Paulo? Então, a gente teve origem no universitário, na Universidade de São Paulo mesmo. E aí a gente foi crescendo, até que em 2016 a gente se tornou um clube realmente. Daí então a gente joga paulista, realmente paulista, não é paulista universitário. A gente joga Super Sevens, que é o campeonato brasileiro, né, se for transformar para o futebol. Então a gente é uma equipe que cresceu no Calendário universitário, mas que cresceu absurdamente. Sim, calendário. Anual? Quantas equipes tem que compõem o Super Seven? O Super e o Paulista? Sevens, quase todas, tem 6 etapas durante o ano. E cada etapa tem umas 12 equipes, 12 a 16 equipes. Então não é tão pouco assim, não. A gente sabe que podia ser Guarulhos pouco. Guarulhos foi acaso por alguns anos do time de rugby da Portuguesa. Jogava no campo da Ponte Grande. Legal. É um dos times que participam do Super Sevens, Agora, é o Guarulhos. Pra quem não sabe, você praticou atletismo, é isso, durante 4 Sim. anos, e depois você tomou contato com o rugby. Como é que foi essa mudança? E como é que era praticar atletismo antes do rugby, né? Você fazia o que no atletismo? Então, no atletismo eu fui uma dúvida, assim. Eu gostava muito, praticava com a ideia de ser profissional e tudo, mas praticava sem com barreira, na verdade, uma prova bastante complicada. E depois que eu passei na faculdade, na EFE, né, que é a Escola de Educação Física e Esporte da USP, aí eu conheci o rugby, porque eu era mais rapidinha, e aí acabei saindo do atletismo e fui para essa nova modalidade. Já vou até liberar para a galera perguntar, mas antes é importante, pelo menos a gente ter uma ideia, e acho que você pode passar para a gente por ser da seleção brasileira, eu via que você é convocada desde 2016 para a seleção, né? Isso é bastante bacana. Como é que está esse esporte hoje no Brasil? Em difusão, né? Em conhecimento, em nível de praticantes, em nível de atletas? Dá para viver do rugby, por exemplo? É uma pergunta acho que bastante legal para você responder. Dá um cenário para a gente como é que está isso no Brasil, o quanto a modalidade consegue ser bem vista aqui. Tá. Eu acredito que de uns 5 anos para cá a modalidade tem crescido bastante, isso tanto masculino quanto feminino. Só na USP, que é a universidade onde eu treino, tem quase 11 times femininos. Masculino acho que tem mais uns 8 ou 9. Então a modalidade está crescendo bastante, ainda tem muito para crescer em termos técnicos e táticos e físicos também. A gente já está num nível bem legal, só a seleção brasileira feminina. A gente teve 13 sul-americanos, a gente ganhou os 13. E no nível mundial a gente está entre as 12 melhores do mundo. E o masculino também, o masculino está crescendo bastante. Acredito que o feminino um pouco mais. Então, o rugby, apesar daqui, em Guarulhos, por exemplo, a maioria não conhece o que é o rugby. A gente já cresceu muito, até a World Rugby, que é a confederação maior, né, do atletismo, ela já falou com o Brasil, assim, com a entidade do Brasil, de que com certeza é o país que mais cresceu nos últimos anos e é o país que eles mais acreditam que vai evoluir.
Eu juro pra você que eu não fazia ideia de que a gente estava entre as 12 melhores Eu queria seleções do saber, mundo. olhando a respeito Fiquem à disso. vontade agora. Não, na Vocês. seleção brasileira nós temos sub-15, sub-17. Existem também divisões assim ou não? É a seleção brasileira principal, no seu caso específico? Então, esse ano, olha só, essa foi uma boa pergunta, porque esse ano a gente teve a primeira seleção feminina juvenil no Brasil. Que legal. Foi a primeira vez que a gente teve uma seleção. Inclusive, acho que 3 semanas atrás, teve o Sul-Americano Juvenil, que foi classificatório para os Jogos Olímpicos da Juventude. O Brasil, infelizmente, não conseguiu se classificar, ficou em segundo lugar. Mas, nossa, foi incrível. As meninas do juvenil já estão tendo um nível bem legal. Queria também aproveitar para falar sobre essa iniciação, que existe sim a parte M16, M19, mas ainda nos clubes é muito iniciante, não tem um incentivo. São poucos clubes que têm essa parte na iniciação. A maioria das meninas conhecem a modalidade já sendo adulta. E então essa iniciação ao esporte, essa iniciação ao rugby ainda é muito criança. Assim, não se tem rugby na escola, por exemplo. Não se tem rugby em clubes de porte grande. Você não consegue uma escolinha quando você não, uma criança, por exemplo. Sim, exatamente. Assim. Aí você está falando que agora com o juvenil você já tem uma fase ali de 15, 16, 17 anos que dá para introduzir. Sim. E depois já vai direto profissional quando vai realmente as Mas pessoas... justamente pelas condições conseguiu crescer bastante, né? Acho que acima das expectativas, eu acredito, né? Então, é o país que teve com pouco investimento uma evolução absurda. Investimento, só antes de vocês têm patrocinador? Vocês conseguem captar recursos? Não, esse é um grande problema também. Por exemplo, o Super Sevens, a gente, o Rugby USP, a gente arca com todos os custos. E todos os custos... Do bolso de vocês? Totalmente do nosso bolso, a gente não recebe nada, a gente paga para treinar, paga para jogar. E eu ia perguntar se vocês viviam do rugby, nem pensar. Não, nem pensar. É uma pena ainda, né? O Brasil precisa... No clube nem pensar, nem pensar mesmo. Na Um seleção, outro detalhe. algumas Chegamos à meninas. 12ª seleção do mundo. Isso que eu ia perguntar. Incrível. Você colocou aqui que o rugby brasileiro ele tem uma ascensão meteórica, né? Ele está em plena ascensão. Existe algum projeto voltado para a formação de uma equipe? Olha, vamos fazer justificar essa evolução com um bom resultado nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Mundiais. Existe essa preocupação? Existe bastante, tanto que nossa seleção atualmente ela é concentrada. Todo mundo treina junto, aqui em São Paulo, né? Então, por exemplo, nos Jogos do Rio de Janeiro, Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma colocação super legal para estar no Mundial de 2017, que foi ano passado. Então a gente conseguiu estar como equipe fixa em 2017. Aproveitando, a gente vai participar daqui a uma semana e meia em Hong Kong, o qualificatório para o Mundial de 2019. Então existe uma preocupação muito grande em evoluir, em chegar lá, em ser das melhores equipes. Na verdade, a gente não quer ser das 12 melhores, a gente quer estar entre as 4 melhores. Tá certo. E como Deixa que eu é o só projeto? mandar rapidinho, Boaventura, um abraço aqui para o João Darcio que comenta aqui. O João Darcio que é vereador aqui na Câmara, ele acompanha o nosso trabalho, então a gente está sempre falando, ele é corintiano, então fala vai Corinthians. E vou puxar a sua orelha, viu, João Darcio, seu picareta, que você ficou de trazer aquele convidado aqui, que você sabe qual é que não trouxe ainda. Então o senhor faça a favor de fazer a ponte para a gente trazer o convidado. Desculpa, Boaventura, fala. E como que é a preocupação das pessoas envolvidas com o rugby em relação ao potencial financeiro? O que pode ser captado, o que não pode? Como fazer o rugby ser transformado em produto? Entendo. Eu acho que esse é um assunto bem complicado agora que o rugby ainda não é tão visível, né, vamos dizer, não é tão bem visto. Mas acredito que o rugby tem valores dentro dele. Tem muitos valores, na verdade. Todo professor que vai ensinar uma criança a jogar, a começar no rugby, a primeira coisa que se é falada é sobre os valores do rugby. E sobre respeito, sobre amizade, união, determinação, resiliência. São essas coisas que são sempre passadas para a gente desde o início.
Então, isso é uma coisa que pode trazer muita gente para a modalidade, que pode ser fazer a modalidade crescer ainda mais aqui no Brasil, falando em coisas mais mercadológicas assim do rugby. O rugby em si, né, a Copa do Mundo de Rugby, se eu não me engano, é o terceiro maior evento esportivo do mundo, em termos de público. Então, não tem como falar que isso não é uma coisa mercadológica, sabe? Um produto muito grande, um produto que pode trazer grandes frutos para uma empresa, para alguém que tenha interesse em lucrar, vamos dizer. Tem uma galera participando bastante aqui. Enquanto você faz a pergunta, Diego, eu queria pedir para o Rafael Bueno colocar as fotos que a gente tem da Aline, só para o pessoal ver um pouquinho do esporte, né? Como a gente não tem vídeo, a gente trouxe umas fotos aqui dela, para você ver a pegada, como é que é. Enquanto isso, você pode fazer a pergunta que ela vai responder. Um abraço a Flávio Santos, que nos acompanha. Flávio Santos, um abraço a você. Olha que beleza. Pode estar cortado do outro lado ali, o que a gente vê aqui 4x3, mas é 16x9, no Facebook está incompleta a foto da Aline. Então olha, você vê cenas da Aline aí. Vai lá, Diego. Reforço o abraço ao Flávio Santos, grande Flávio Santos. Fã de Kleber Gladiador. Fã de Kleber Gladiador. Já que você comentou que o rugby é o terceiro maior torneio, o torneio mundial, o terceiro maior do mundo, se eu não me engano, o primeiro é o Super Bowl, que é o futebol americano. Muitos praticantes dos dois esportes não gostam dessas comparações, porque apesar de semelhantes para o público leigo, tem regras bem distintas. O futebol americano de uma década para cá, ele cresceu bastante no Brasil, a ponto de ter transmissões do Super Bowl nos cinemas, está tendo uma disseminação maior, a ESPN transmite com uma certa assiduidade, os torneios. Eu queria que você dissesse como que você vê esse crescimento do futebol americano para a projeção do rugby, que não alcançou ainda o que o futebol americano tem, mas tem o potencial. Se você acha que isso é benéfico pelas semelhanças, ou se você acha que, de alguma forma, o público potencialmente interessado em disputar essas duas categorias pode pulverizar ou ficar mais no futebol americano? Tá. Eu acredito que as duas modalidades ainda têm um teor muito... é uma modalidade jogada pelos gringos, é só o pessoal do exterior que joga. Então, pode ser interessante essa união com o futebol americano e o rugby, pensando nisso. Eu acho que o futebol americano ficou conhecido por si, sabe, também. Claro que é um esporte bem interessante para algumas pessoas, mas chama muita atenção por ser uma modalidade que vem dos Estados Unidos, que lá é muito visto, é um espetáculo. Então, isso do espetáculo pode ser legal para trazer para o rugby também, pensando em visibilidade. Então, eu acho que pode ser interessante essa união, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é legal pensando no rugby em si, você não vai ficar escondido, você não vai ser, o rugby... Tipo, o futebol americano todo mundo sabe o que é, mas o rugby não. O rugby é aquele que é parecido com o futebol americano. Ninguém fala que o futebol americano é aquele que é parecido com o rugby. Né? Ainda não tem essa igualdade entre as modalidades. Ou pelo menos que sejam reconhecidos de formas distintas, né? Rugby, ok. Né? E não, nossa, a bola é a mesma, né? Oval. Então, não. Existe o contato, existe São a bola. 11 jogadores, né? Lembra o futebol nessa parte. E pelas fotos nós vimos lá que você não precisa ser fortinho, né? Eu vi que você é ágil, né? E as suas adversárias também. Então, quer dizer, não precisa ser fortinha para jogar, né? O rugby. Então, o rugby tem os sevens, tem a modalidade de sevens e tem a modalidade de 15. O 15 tende a ter mais contato, que é a mesma dimensão de um campo de futebol normal, só que com 15 jogadores. Então, como cada jogador ocupa menos espaço, tende a ter mais contato, né? Os sevens não, os sevens acaba sendo um pouco mais de correria. Então, mesmo as meninas que participam do Scrum, que é uma formação fixa do rugby, elas têm que ser tão velozes quanto eu, tão resistentes quanto eu, tão ágeis, e eu tenho que ser tão forte quanto elas, tenho que entender tanto das regras quanto ela, tanto de Scrum, de Line, que são outras formações. Então, no Sevens, todo mundo é muito versátil, todo mundo participa de
de todas as posições, pode ser que eu, que sou da linha, que sou uma pessoa que mais ágil, que corre um pouco mais, que possa entrar no Scrum, que é uma parte de formação mais fixa, que é uma parte de ter aplicação mais de força. Então, é uma modalidade muito versátil. Já o 15 já tem essa distinção entre pessoas mais fortes, pessoas mais ágeis, pessoas que trabalham mais o jogo, tem um pouco mais de estratégia. Né? Então, existe essa distinção. Dá para vários biotipos físicos participarem. Michelinha, lê só a pergunta do Luiz Rossi, eu vou pedir para você responder mais curtinha essa para a gente já fazer o primeiro intervalo. Na volta a gente vai falar de seleção brasileira do Tite e da de rugby, aproveitando que é tudo seleção brasileira e a gente já joga junto. Vai lá, Michele, rapidinho. Vamos lá. Boa noite para o Luiz, obrigada pela participação. E ele está perguntando assim, quais são os melhores países no rugby feminino? Atualmente, Nova Zelândia, Austrália, Canadá. E aí entra Estados Unidos, um pouco. Sim, são mais esses. Pensando nos 4 melhores, são esses 4. Mas assim, um segundo estamos nós lá. Seguinte, gente, vamos tomar aquela aguinha aqui, muito calor hoje, muito seco. Hoje não choveu ainda bem, né? Vamos fazer um intervalo na volta, então. Seleção brasileira do senhor Adenor Leonardo Bach. Você gostou da convocação dele para a seleção? Sim ou não? Na volta do intervalo, essas feras aqui vão responder. Até já. Assista o Esporte na Rede, aqui tem análise esportiva de qualidade. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Assista ao Esporte na Rede, aqui tem análise esportiva de qualidade.
Maravilha, Esporte na Rede de volta então com o seu segundo bloco, agradecendo aí ao Lobão, que você viu antes da gente sair para o intervalo, e ao Cadão Volpato, que foi apresentador do Metrópolis na TV Cultura, resgatando aqui os dinossauros da televisão. Nada, um grande abraço para eles que estão recomendando que você assista ao Esporte na Rede. Muito obrigado a ambos. Michele Nogueira, o pessoal precisa participar que não participou ainda, vamos ler a opinião da galera, vamos ver o que o pessoal falou da enquete, passa a enquete de novo, vamos lá. Bom, a enquete é a seguinte: você gostou da convocação de Tite para os amistosos da seleção? Sim ou não? Para você responder para a gente, vá lá no Facebook do Programa Esporte na Rede, tudo junto, Programa Esporte na Rede, comenta lá para a gente saber. Ou você também que está comentando na live, não comentou na enquete, não falou a sua opinião, fala lá para a gente comentar aqui e ver qual é a maior opinião aqui, qual é, né? O que tá dando mais aqui? Exatamente. Se o pessoal gostou, se não gostou. Vai lá. Então, temos um comentário aqui do Eli Medeiros, ele tá meio bravo, te chamou de seu Leandro. Não, mas isso ele sempre chama, é um modo carinhoso. Mas ele falou, não gostei, seu Leandro. Tá Parece bom. que ele tá dando uma bronca. Ah, assim. não. Parece que o opinião Tite deles. entrou no velho esquema de convocar jogadores desconhecidos de empresários para valorizar o passe dos mesmos, numa venda posterior para a China ou Europa, com o Tite levando uma comissão igual o Dunga. Nunca foi provado nada, né? Essa convocação, essa sua enquete pode ser, você pode votar no sim e não? Então, o Mário Cardoso fez isso, eu vou pedir para Michele daqui a pouco. Nunca foi provado que ninguém levou dinheiro, né? Até porque tem investigação em tudo que é lugar, tá tendo na CBF, o Marco Paulo Deonero sim já está sendo investigado. O Tite não é nunca, disso. Então, mas nunca, tô dizendo que nunca houve comprovação nem com o Dunga, então não dá pra gente afirmar isso. Agora, eu também acredito que o Tite não tenha essa índole. Mas tem mais uma participação, Michele, lê lá. Tem, do Carlos Silva. Ele falou, sim, observação, faltou ter convocado algum jogador do Paiaiá. Do Paiaiá FC, que ele disputa o campeonato amador pelo Paiaiá FC. O Paiaiá é um povoado, se eu não me engano, é perto da Bahia, fica perto de Nova Soura. Eu vou falar alguma bobagem aqui, Carlos Silva, porque eu não conheço direito. E ele joga no time do Paiaiá, que joga por aqui, né, por São Paulo. Ele tem um projeto de rádio bastante bacana, né, perto do Ipiranga, que é a rádio Paiaiá na Conectados, é a rádio Conectados, e ele faz o programa Paiaiá na Conectados. Então ele tem o time e tem também, ele leva o nome da cidade dele aí, por onde quer que ele vá. O pessoal também está participando da live, certo? Certo. Olha quem está assistindo com a gente. Olha só, minha mãe, um beijo pra Dona minha Eliana, mãe. que veio aqui semana passada, foi muito bacana. Daqui a pouco a gente lê mais comentários, até porque eu tenho que buscar aqui. E depois eu descobri que isso acontece, eu vou te falar, coisa da tecnologia. Antes então do pessoal dar comentário aqui sobre a seleção brasileira, eu quero ouvir a justificativa do Tite para alguns jogadores da seleção, principalmente para aqueles mais questionáveis, né, ou muito questionados, como o Talisca, como o William José, como o Tyson. Aí ele deu... o Smiley foi depois, mas essa convocação ele deu antes de convocar o Smiley, porque, na verdade, o Alexandre foi cortado, então ele chamou o Smiley para o lugar, então ele não tinha falado disso ainda. Mas, principalmente do William José, ele falou, e eu quero que você acompanhe o que ele disse. As oportunidades elas vão surgindo a cada atleta. Repito, aquilo que coerentemente eu tenho colocado, que a lista final ela vai bater ali na frente. Mas que todos esses outros atletas que não estão convocados estão dentro e continuam sendo avaliados. Todos. E que grandes momentos de atletas, como é o caso, especificamente colocou do William José e do Talisca, inclusive para executarem ou trazerem algum componente diferente, os dois trazem. Por exemplo, o William José, ele faz 2 grandes temporadas no Real Sociedad. Tem a qualidade técnica, um desenvolvimento muito grande enquanto atleta, de jogada combinada. É uma equipe que tem uma proposta e um jeito de jogar parecido com o da seleção. Talisca tem finalização de média distância, tem números importantes em 2 temporadas muito boas. Uma bola aérea e um cabeceio com muita qualidade, em posição física de força, que pode emprestar uma virtude em cima de defesas com linha de 5 e com linha de 4, para ter um homem mais de área, mais de presença. Pode. Então, essas variáveis, isso não quer dizer que o Juliano está fora, isso não quer dizer que Lucas Lima está fora, isso não quer dizer que Diego está fora, absolutamente. Volto a repetir, vocês viram que na entrada que eu dei o gancho, inclusive. Não há uma situação definitiva, há um encaminhamento de alguns atletas que têm estado em alto nível na seleção e nos seus clubes. Porém, há uma margem de disputa para esses postos. Maravilha, tá aí o nosso Adenor Leonardo Bach, o Tite explicando um pouco da convocação de William José e Talisca, principalmente. Senhores, respondendo a enquete da noite, gostaram da convocação do Tite, sim ou não, por quê? E ele justificou aí.
Não, eu não gostei. Porque há poucos meses da Copa do Mundo, acredito que ele já deveria ter convocado aqueles jogadores que ele mesmo citou ali no final, que já estão praticamente encaminhados e com o passaporte na mão para a Rússia. Para que possa manter o mesmo nível técnico, físico, enfim, e chegar no Mundial e corresponder. Não fazer observações, isso mostra que ele não tem convicções em diversas posições. E uma delas é a lateral esquerda, porque ele, no meu entender, ele tinha várias outras opções para colocar no lugar do Felipe Luiz, e lógico, colocou o Alexandre, que vem fazendo um bom trabalho na equipe da Juventus, da Itália, até merecia mesmo essa convocação, mas convocar o Smaili. O William José justificou que fez boas temporadas com a camisa da Real Sociedad. Que posição, que campeonato disputa a Real Sociedad dentro do próprio campeonato espanhol? O Talisca foi para o Benfica, ele acabou sendo dispensado. E no Besiktas, da Turquia, é um dos principais jogadores, mas o futebol turco é praticamente inexpressivo dentro do cenário internacional. Então, ele já, no meu entender, ele já deveria convocar uma base da seleção brasileira que vá disputar o Mundial da Rússia, para que possa chegar em vantagem, chegar com uma certa diferença com os outros. Com esses testes que ele está fazendo diante da Alemanha e da Rússia, acredito que a seleção possa chegar um pouco fragilizada em relação ao entrosamento dos jogadores. E amanhã tem Brasil e Rússia, 1h. Fala, Eu queria fazer um contraponto. Eu vou, assim, não vou ficar em cima do muro. Para mim, eu Creu. gostei da convocação. Eu vou explicar por quê. Nós estamos em reta final de campeonatos estaduais, tá certo? Você já leva um zagueiro, por exemplo, vamos pegar o Grêmio. Você levou o zagueiro, se você levar o Luan também, você quebra o Grêmio. Um exemplo. Se você levou o Fagner, se você levar o Cássio, você quebra o Corinthians. Então, o que acontece? Eu acho que dentro de uma situação, eu vou discordar do Boaventura, ele tem um time titular, e a seleção brasileira não vai aproveitar mais de 15 jogadores na Copa do Mundo. Mais de 15. Ele tem um time titular, tem o William que vai ser titular, ele barrou o Renato Augusto no time de amanhã, ele barrou o Marquinhos e vai jogar com o Thiago Silva. Ele tem 15 jogadores, que esses 15 jogadores jogarão a Copa do Mundo se ninguém se machucar. E o resto, o que ele está fazendo? Ele vai ser o técnico depois da Copa do Mundo. Ele vai ficar na Copa até 2022. O Caboclo, que vai ser o candidato único do Marco Polo Del Nero, o Tite vai ficar para 2022. Você acha que ganhando ou perdendo a Copa? Vai ficar para 2022. Essa é uma informação que me passaram e a gente vai confirmar. Mas ele vai. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo alguns planejamentos de caras que não vão para a Copa. Vamos pegar o exemplo do Smaili. Ele foi assistir o jogo do Shakhtar e elogiou o cara lá, mas não convocou. Agora você vai falar, por que ele não convocou o Jorge? Por que ele não convocou o Jorge? Simples. O Jorge, ele vem alternando, depois de uma lesão, titular e reserva. Por que ele não convocou o Arana? O Arana jogou 2 jogos na Espanha. Por que ele não convocou qualquer outro... Todos estão voltando de lesão. Então ele não tinha jogador para convocar. E se você vai pegar do Brasil para ir até a Rússia, então tem algumas situações que a gente tem que entender. Porque o William José não vai para a Copa, gente. Mas está lá pertinho. Então ele já faz um teste, é um garoto que já foi para a seleção de base, e de repente ele pode tentar, se o cara conseguir manter o nível. Eu acho que o William José é fraco. Mas ele está testando caras que estão ali próximo da Rússia, na Europa é mais fácil. Então é só por isso. Então a minha posição é sim, porque na hora do vamos ver, ele sabe quem vai. E nós sabemos também. A gente tem dúvida em 2, 3 reservas. Duvido que a gente não escolha que convoque os 23 e a gente vai errar 2 ou 3 só. E eu acho, além de tudo, né, Demar, que ele nunca foi de trabalhar mesmo com um jogador muito badalado, figurão. Ele trabalha com o cara versátil, que sabe fazer o que ele quer, que vai no esquema tático exatamente faz o que ele quer, que serve para treinar inclusive o time titular. Ele trabalha muito nesse sentido, olha no olho do cara, pede isso, o cara vai, compra, ele leva e ponto final. Fala, Diego. Bem, pegando um pouco de cada um, não concordo inteiramente com ninguém. Momento polêmico. Brincadeiras à parte, antecedendo um pouco o comentário lá do Eli Medeiros, eu acho que as convocações do Tite são naturalmente questionáveis, como de qualquer técnico, que a gente questiona um ou outro nome só, mas eu não acho que é de má índole. Eu entendo as convocações, são jogadores secundários que dificilmente vão disputar algum protagonismo, ou talvez sequer serem convocados, embora nós já tivemos barulhos em outras convocações de outros técnicos de convocar jogadores que eram do mesmo empresário desse técnico. Isso já teve denúncia na seleção brasileira. Em relação ao Tite, eu nunca ouvi nada em nenhum clube, me parece uma pessoa talvez de reputação mais limpa que eu talvez tenha ouvido falar que passou pela seleção brasileira. Não que os outros
não sejam, mas o Tite ele me dá uma credibilidade muito grande. Dito isso, eu acho que a gente, aquela questão, quando a gente questiona alguma convocação, eu me lembro da de 2002, que deixaram o Romário fora, a de 2006, que teve também, agora eu não lembro, teve um nome também que se cogitou, em 2010, o próprio Neymar, o Ronaldo, teve gente que pediu, ou seja, são nomes de grandes dimensões que podem fazer diferença. O Smalling, que foi um nome questionado, está no Shakhtar. Eu acompanhei os 2 jogos, os 180 minutos dele contra a Roma, porque eu sou torcedor da Roma, eu sou um sofredor de um time italiano, e ele fez uma boa partida. De fato, teríamos outras opções que poderiam ser convocadas também, mas eu acho que vale o teste, eu acho coerente. E em relação a convocar jogadores do futebol brasileiro, para não prejudicar no estadual, estamos em ano de Copa do Mundo, eu acho que isso não deve ser levado em conta. O Rodrigo Caio foi, o Cueva foi, teve outros jogadores. Em time europeu também está tendo a Liga dos Campeões. Vai ter Liga dos Campeões daqui uma semana. Vai estar prejudicando algum time lá? Talvez vai acabar também. Liga Europa e por aí vai. Eu acho que isso não deve ser critério. Eu acho que tem que aproveitar para testar opções, porque é aquele negócio. Às vezes algum jogador machuca, um reserva, um titular, e tem que ter um terceiro nome. Se o cara vai lá e ninguém tem ideia e gera a repercussão na hora da Copa, eu acho ruim. Se calhar do Smalling acabar substituindo algum jogador que se contundiu na Copa do Mundo, pelo menos ele já foi convocado anteriormente. A gente vai entender e vai gerar muito menos burburinho do que o cara surgir do nada e cair ali de paraquedas. Eu acho que os nomes, nenhum ali me gerou... Acho que uma opinião, uma aqui, uma lá. O Cássio também era um nome que questionava essa posição do terceiro goleiro. É um Vanderlei, nome... Cássio, Vanderlei. Ou seja, são nomes secundários, sem nenhum protagonista ficando de fora. Para mim tá tolerável. Não vejo nada que gritante para criticar. Isso que você falou, vale um exemplo, em 98, o Zé Carlos, que foi lateral da Matonense, contratado do São Paulo e de última hora apareceu na lista do Zagallo. Pois é, e aí é que nós estamos questionando só reservas. E eu sei que a gente tem que opinar aqui, mas eu, em termos de seleção, eu prefiro esperar ver os caras jogando para depois dar um veredito. Porque o cara escolheu... O Tite é pago para isso, o cara é técnico da seleção. Ele vai em tudo que é jogo, ou tem olheiro em tudo que é jogo, manda a comissão técnica para tudo que é jogo, para observar o que o cara faz, deixa de fazer, que esquema o time do cara joga. A gente mesmo não consegue dar conta disso. Ele tem que dar porque ele tá lá para isso. Então, se ele vê que o cara encaixa, ele vai chamar, a gente pode não saber que o cara encaixa no esquema dele, mas ele sabe. Então ele vai levar pro cara fazer isso, ponto final. E só você falou em relação ao Tite, que o Luiz Ademar falou que acredita que ele deve até ter um trabalho de continuidade. Bicho, se tomar um 7-1, pode ser Jesus Cristo que os caras mudam. Eu não acredito, eu acho que depende muito de resultado. Eu gostaria muito que o Tite continuasse, eu acredito muito que o cenário hoje acredita-se numa continuidade dele, mas o Brasil é muito dependente de resultado. Deixa eu só pedir para a Michelle ler 2 participações aqui na internet e eu quero representar a opinião do Mário também, que ele mandou hoje muito no grupo. Boa, por sinal. Uma argumentação bem legal. Fala as 2 participações primeiro aqui da enquete e aí a gente já fala do Mário. Temos a participação do Marcelo Feliciano, ele disse que não. Agora imagina se o Dunga convoca um tal de Ismail. Se fosse o Dunga convocando o Smalling, né? Ele questionou. É um bom questionamento. Só que ele falou do Smalling antes da convocação. Ele nem convocou o cara, vamos falar a verdade. A maioria das ele pessoas... foi assistir a Liga dos Campeões e ainda falou, quero chamar atenção para um jogador lateral esquerdo e tal, fez boas partidas e tal, ele tem tantas assistências, ele já tinha, quer dizer que ele estava analisando esse cara faz tempo. Nós vimos agora por causa de 2 lesões. O grande escudo do Tite para qualquer convocação chama-se resultado. Ele pegou a seleção brasileira jogando futebol horroroso nas mãos do Dunga, jogou um futebol excelente, classificou o Brasil muito antes de terminar as últimas rodadas para as eliminatórias, já estava classificado, teve resultados espetaculares, o resultado é o escudo dele, ele bate no peito, ele vai chamar quem ele quiser, carta branca, ele foi levado ao patamar de Deus para a seleção brasileira e é assim que ele vai agir. Vai lá, Michele, Mário Cardoso. Tem o da Thaís também. Tem o da Thaís, né? A Thaís Herrera, ela falou assim, o Tite é ótimo, competente, confio nele e um coraçãozinho. Leu do Mário, e depois a gente vai falar mais um pouquinho com a Aline, vai para o intervalo para depois a gente voltar e falar de Campeonato Paulista, que tem gols aí pra gente falar, e falar, lógico, do jogo que vai acontecer daqui a pouco entre Corinthians e Bragantino. O Mário, ele falou sim e falou não e explicou o porquê de ambos. Que é o que o Demar falou, pode falar sim e não, o Mário falou. Vai lá. Ele falou assim, ele gostou, primeiro, da tentativa de buscar alternativas convocando um homem da área, William José. Não saberia dizer se fez ou faz por merecer, ou se Jô deveria ter sido chamado no lugar dele, ou se tem outro em algum canto do planeta jogando melhor. E 2, Talisca vem jogando muito bem, se destacando e marcando gols desde o tempo do Benfica. Poderia ter sido chamado antes. E 3, não chamou o Cássio. E ele gostou disso, que não chamou o Cássio porque ele achou que o Cássio não está merecendo mesmo. Aí ele não gostou, por quê?
Tyson está em todas as convocações, nunca joga. Não faz um gol há séculos no fortíssimo futebol da Ucrânia. Muito bom Essa argumentação realmente Então, está o complicada. fortíssimo futebol da Ucrânia vale também para o fortíssimo futebol turco. Alguém, Eu quero a tréplica agora. Peraí. alguém é capaz de imaginar Tyson entrando no lugar de alguém na seleção na Copa? Aí o Cademar falou, talvez ele leve jogador que a gente sabe que não Ele vai jogar, vai levar mas que jogador tá que talvez no não vai grupo. jogar, mas que jogou com ele, quando jogou, ele colocou no esquema, o Tyson com ele foi campeão. E se for do projeto Como de que é pós-Copa, exatamente aí isso? É o cara que faz sentido a essa leitura análise. do que ele quer. Do que ele quer. Vai lá. 2. Já que chamou um novo goleiro, era obrigatório chamar o Falando aqui do Vanderlei. 3. Rodrigo Caio na seleção hoje é uma piada. Como sou a favor de testes de última hora, visto que Jeromel foi chamado, Felipe do Porto ou Gemerson seriam muito mais interessantes. São bons nomes. O Gemerson foi na última. E o Felipe Caio, na última entrevista coletiva, Rodrigo não sei Caio. se. Desculpa, o Rodrigo Caio, não sei se vocês perceberam, quando ele disse: eu vou levar jogadores que muitos de vocês, ou a maioria, não vai gostar. Mas num torneio curto de 7 jogos, o cara faz 3 funções. O cara já foi lateral direito, o cara já foi volante. Alguém se contunde lá. Se alguém se contundir, você não... Vamos supor que você convocou o Daniel Alves e o Fagner. E o Fagner estoura e o Daniel Alves é suspenso. Quem pode jogar por ali? Rodrigo Caio. E apesar de contestado, até jogando pelo próprio torcedor de São Paulo, o Rodrigo Caio é um cara que tem essa versatilidade, já colocada pelo Ademar, e é um cara que, particularmente, está num nível maior do que muitos aí do futebol O brasileiro. Rodrigo Caio pode fazer um fair play ali contra a Argentina, né? E avisar que ele deveria ter tomado um cartão amarelo e ser expulso, né? Eu sabia que vinha dessa. Aí você está estigmatizando o Não, cara. pelo amor de Tá Deus, é uma estigmatizando boa, o cara. parabéns. Eu gostei da sua atitude. Isso dá uma discussão gigante. Isso é Não legal. vai lugar nenhum, mas dá uma discussão gigante. Dá porque aí é ética, né? É, mas dá uma discussão gigantesca. E o quarto, pra gente terminar aqui com os motivos do Mário Cardoso, que não gostou dessa parte. Davi Neres não ter sido chamado nunca é a maior... David Neres. David, Boa. isso. Bom jogador. Ele Nunca falou é a maior maior injustiça injustiça. da era Tite. Enfim, Não, esse daí, motivos de eu falo, Mário Cardoso. esse daí seria por uma próxima Eu acho Copa que do é isso que eu Mundo. ia falar. Ele, Maicon, O Jô- o Malcom, que era do Corinthians. O Jô, quando eu vi a convocação o do Jô, William é o José, seguinte, eu vou falar pra Mas vocês. só pensar naquela Teve o história. Eu recebo a assessoria dele. O Jô faz 2 ou 3 jogos que ele estreou, fez um gol até na estreia dele. Ele acabou de fazer a pré-temporada e começou o campeonato dele agora. Ele estava parado, cara. É, mas A se gente for tem que naquela entender história- essa situação, algumas situações. Se for na sua linha E ele de que- precisa de que testar Tite o tem jogo. um projeto pós-Copa, eu acho que seria legal levar o David Neres justamente para ele começar a se acostumar com a seleção Então, mas brasileira. você não Você concorda leva que depois agora, da Copa depois- vai ter várias convocações Claro. que você pode fazer isso? Mas é bom dar o clima de Copa pro cara, né? eu acho que O Kaká em isso 2002. daí recai naquilo que o Parreira e o Zagallo fizeram com o Ronaldo Fenômeno em 94. Levaram ele para Kaká sentir um 2002. ambiente. Total. Eu acredito que nos moldes atuais esse tipo de filosofia não se encaixa mais. Beleza, estou vazando áudio no estúdio aqui, vem de celular de Gomes, né? Identifiquei. O Galera, o repórter. Galera, alguém tem alguma questão com a Aline antes de eu chamar o último intervalo? Eu tenho, mas não sei se vai ter tempo de responder. Faça. Então, eu peço rapidamente. para ela ser curtinha, Então, brevezinha. tá bom. Aline. Rapidamente, você tinha comentado que é um esporte muito contato físico. Tudo que envolve contato físico no Brasil é masculinizado. Como que você vê o trabalho para disseminar o rugby entre as mulheres? Você é Tem discriminada? contato físico entre as mulheres e tudo Isso. mais. Legal. Tá. Eu acho que o rugby, até mesmo pela confederação, ainda é um pouco passado que o rugby, na verdade, só existe o 15, porque o 15 é mais praticado pelos homens. Por exemplo, não existe um rugby 15 feminino no Brasil. Então, até mesmo, isso tem que começar pela confederação, né? Tem que começar por órgãos maiores, que têm essa responsabilidade com elas. E isso, infelizmente, não acontece tanto. Então, nós mesmos como clube, nós mesmos como mulheres, a gente tenta sempre mostrar isso, mostrar que contato pode ser feito com qualquer corpo. Tá? Desde que a Tem toda pessoa a razão, tenha vontade de fazer isso, tenha interesse de fazer isso. Então, independente se é homem, se é mulher, eu posso ser mais forte que um cara. Um cara pode ser mais forte que eu, dá na mesma. Então, a gente, individualmente, como mulheres, a gente tenta crescer. Na USP, por exemplo, que eu te falei, são 11 times femininos, muito mais do que os times Fiquei bastante masculinos. surpreso por esse número que você passou. Sim. Uma ótima notícia. Sim, é muito legal. Então, nós mesmos como mulheres, a gente tenta se unir, a gente tenta se ajudar muito com os torneios e sempre passando essa ideia de empoderamento feminino mesmo, que a gente pode, a gente consegue
E tem que incentivar todo mundo, tem que incentivar as mulheres a praticarem esporte, a praticarem rugby, praticarem o que elas quiserem, a fazerem o que elas quiserem. E com 11 times femininos deve dar uma confusão na hora da convocação também, todos os especialistas ficam que nem nós. Não, essa não devia, hein? Essa não devia, hein? Quem que é o Tite de vocês lá? Ou a Tite, não sei, quem que é o técnico? De técnico? Da seleção é o neozelandês e do nosso clube... Mas como é o nome? O nome dele é Ruben. Tá bom, Ele, Ruben tá bom. Ruben, vai de Ruben. Não sei, o nome neozelandês, é meio complicado. Mas ele não é o Barrichello, né? E a sua treinadora Não. aqui? A nossa treinadora do Rugby USP é uma das nossas atletas também da seleção, é Isadora Cerulo, junto com Devon Miller, que é também um atleta brasileiro, mas ele nasceu na África do Sul. Então a gente está fazendo o rugby feminino crescer, fazendo o rugby com modalidade crescer também, mas ela falou que vai jogar pra você as daqui a pouco. mulheres Vai causar um acidente. ficarem cada vez mais empoderadas. Seu Ruben, a gente vai ficar de olho aqui na Seu convocação. Ruben, nós vamos meter boca em vocês, seu A gente Ruben. vai cornetar a sua convocação aqui. Enquete, você gostou da convocação do Ruben? Exatamente, do Ruben. Eu não sei nem como Cornetar é escreve um esse ofício. nome. Ó, deixa eu apagar mais um intervalo aqui. Na volta a gente vai falar rapidinho de Campeonato Paulista. Cada um vai falar de um time. Diego Renan, você foi escalado para falar sobre a classificação do São Paulo, os 2 jogos do São Paulo. São Paulo de carniça? Os 2 jogos do São Paulo. O senhor Antônio Boaventura, você foi escalado para falar dos 2 jogos do Palmeiras. Luiz Ademar foi escalado para falar dos 2 jogos do Santos. E uma pitadinha rápida de cada um sobre o Corinthians, principalmente de Michele, que já sabe quem vai ganhar hoje, né, Michele? Com certeza. Quem é? O Corinthians. Muito bem. Intervalo e já voltamos. Assista o Esporte na Rede. Aqui tem análise esportiva de qualidade. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, na cidade de Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se em um local de grande visibilidade e fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix, despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda,
artigos para o lar e eletroeletrônicos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Postiche, Bad Cat, Polo Wear, Polishop, Hang Store, Pernambucanas, Marisa, CIA, Centauro, lojas americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escola de idiomas, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviço, o Tenda Atacado. Venha desfrutar de momentos de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em nosso site. Assista ao Esporte na Rede, aqui tem análise esportiva de qualidade. Show, Cadão, show, Lobão. Estamos de volta aqui com o último bloco do Esporte na Rede. Vai ser bem curtinho, a gente vai dar uma pincelada do Campeonato Paulista. Porém, nossos dias de correria, pressa, para falar de todos os assuntos, estão chegando ao fim. Por quê, Michele Nogueira? Porque na primeira semana Depois de conversarmos abril, com a direção da emissora... Exatamente. A gente vai ter 1h30 de programa. Ou seja, mais tempo. A partir no de Esporte julho, na depois Rede. são 2 horas, depois 2 horas e meia em julho. Depois da Big Brother. A jornada esportiva. 2 dias por semana, 3, 4 até ficar o diário. diretor-presidente da TV tá vendo aqui e fala, pô, dou o braço, vocês querem a perna, depois vocês querem... Mas a partir da primeira semana de abril, 1h30 de Esporte na Rede e, mais uma novidade, boletins curtinhos, de 5, 10 minutos, na grade durante a programação semanal de Esporte na Rede, com gols, com lances, com coletiva, com comentário, enfim. Gente, Paulistão, então o tempo vai ser curto, vou pedir pra gente colocar nos VTs na medida do possível. O primeiro, se eu não me engano, é do São Paulo, porque foi o primeiro a jogar terça-feira. Diego Renan, 1 minuto e meio pra você falar do São Paulo. Então vamos lá, rapidinho em relação ao São Paulo. Resultado ilusório diante do São Caetano, porque o primeiro tempo o jogo estava super tranquilo, o São Caetano estava conseguindo controlar bem o São Paulo. O São Paulo mantinha os problemas de não conseguir nenhuma infiltração, nenhuma jogada mais aguda, só chegava pelas laterais, por chutes de fora um pouco despretensiosos, enfim. O que quebrou a dinâmica foi justamente a falha do goleiro Paes. Ali o São Caetano se desestabilizou, deu para ver até pelo semblante do Pintado, que mostrou ali que o time sentiu, e o São Paulo facilmente acabou chegando ao segundo gol. Ou seja, foi muito mais um lance de acaso, um lance talvez até de sorte, do que propriamente competência. Ao longo da semana, a gente teve aquela polêmica da carniça lá, que o jogador do Novo Horizontino acabou falando. Ele não falou nenhuma mentira não, viu? Até o momento... Olha a falha do Paes aí. O que o São Paulo estava aí, ó, foi isso aí que acabou decidindo. Falhou também no gol do São Paulo. Falhou também. O Paes foi uma mãe, né? Mas o Mas o Paes... não foi uma mãe no primeiro jogo também? Então, mas o Paes é o que diria de entregou a rapadura, né? Literalmente. Mas essa aí foi pior. O Jean jogou a bola no pé do Chiquinho, o Chiquinho empurrou. Essa aí eu achei que foi pior. Mas, de qualquer forma, o São Paulo não apresentou volume. Se o São Caetano conseguisse ter um pouco de assertividade no último passe, poderia ter eliminado o São Paulo ainda no primeiro tempo. O São Paulo achou o gol, já estava começando a se desesperar e acabou conseguindo a classificação. Independente de ter passado, o que o São Paulo está apresentando, ele, nesse momento, é a 4ª força do Campeonato Paulista dos 4 grandes. O jogador do Novo Horizontino, quando usou a expressão carniça, embora tenha sido infeliz no uso do termo, ele foi bastante sincero. O Novo Horizontino fez campanha melhor do que São Paulo e Santos. Então, quer dizer, no contexto geral, nem a 4ª força o São Paulo Sem borrifar que eu não tenho tempo. Mas hoje não tenho tempo, terei daqui em breve. Mais um motivo, então, para dizer que ele tinha razão. Ou seja, o São Paulo, até o momento, está correspondendo ao que o Anderson falou. Foi uma carniça. Agora, a tendência é que a gente tenha um clássico, provavelmente, contra o Corinthians. Então, ali, se for carniça, provavelmente também o Cássio não vai entregar igual o Paes. Embora o que o Cássio fez nesse Campeonato Paulista, eu não coloco a mão no fogo não, viu? Beleza. Luiz Ademar, o Santos. A gente tem os gols do Santos também. Bom, aliás, os não gols do Santos. Foram né? 2 partidas fracas, tecnicamente. O Botafogo é um time muito armado, bem armado pelo Léo Condé, um time que marca muito forte, tirou os espaços do Santos. O Santos teve 1 ou 2 oportunidades em Ribeirão Preto. E ontem também teve 2 oportunidades, assim, mas o Botafogo nos contra-ataques também incomodou. Mas, no geral, foi um jogo realmente para 0-0, tanto o primeiro quanto o segundo. O Santos, assim como o São Paulo, tá dando oportunidade para muitos garotos. Eu entendo que o Santos não é time para ganhar nada esse ano, está formando um grande elenco, se não vender ninguém, se continuar com vários garotos. O Gabriel chegou muito bem. O Santos está planejando um time para 2019, 2020, muitos garotos bons de bola. A classificação acabou acontecendo nos pênaltis, estava chovendo muito.
o gramado muito encharcado e os jogadores optaram por chutes fortes. E chute forte embaixo da bola, o Santos perdeu 2, o Botafogo perdeu 3 e no geral o Santos acabou ganhando por 3-1. Assim como o São Paulo, como o Corinthians, eu não acredito que nenhum desses briguem pelo título. Acho que o Palmeiras será o campeão com tranquilidade. Mas o Santos está montando pelo menos um jovem time promissor para o futuro. Como nós não temos as imagens dos gols do Palmeiras, não pode deixar a cobrança de pênalti do Santos, o Boaventura vai falar em cima, mas você pode falar do Palmeiras mesmo com a imagem do Santos, só para completar o que o Ademar falou, para o pessoal poder visualizar os pênaltis. Fala, Boaventura, Palmeiras rapidinho. O Palmeiras, né, com exceção do Corinthians, que ainda vai jogar, para mim foi a equipe que exerceu o seu poder de favoritismo, tanto no primeiro jogo e no Horizonte, quanto também no jogo no Allianz Parque. O Palmeiras sobrou nos 2 jogos, o Novo Horizontino sequer esboçou qualquer tipo de reação. E pelo aquilo que apresentou nesses 2 jogos, eu acredito que a conversa tenha sido de forte impacto em relação às derrotas para Corinthians. Os 2 empates sequentes em 0-0, um com a Ponte Preta, o outro adversário agora não me recordo. E a derrota para o São Caetano na Arena do Palmeiras. Eu acredito que a derrota para o São Caetano foi ali um marco para que o Palmeiras pudesse mostrar qual é a sua cara dentro do campeonato. E com isso o Roger foi ganhando um pouco mais de confiança, já estava começando a ter seu trabalho contestado, mesmo no início de trabalho, e o Palmeiras aí vem forte para essa semifinal. E caso pegue o Santos, historicamente Palmeiras e Santos sempre fazem bons duelos, independente de um estar em um baixo nível do que o outro, Palmeiras e Santos sempre duelam ali de igualdade ali, sem nenhum favoritismo. Acredito que o Santos, até pelo histórico recente de decisões com a equipe do Palmeiras, acredito que vai dificultar muito a vida do Palmeiras. Rapidinho, curto e seco, hoje Corinthians e Bragantino. 1-1. Diego? Acho que vai para os pênaltis e o Corinthians vence nos pênaltis. A Luiz Ademar? Bragantino 1-0. Caramba. Aline, quer opinar? Prefiro não opinar. Prefere? Michele, quanto vai ser o jogo hoje? Eu acho que vai ser uns 3-0. Pra mim, o Corinthians passa fácil. Pro Corinthians. Corinthians passa fácil com 2-0 ou 3-1. Gente, preciso acabar o programa. Hoje, tchauzinho rápido. Diego Renan, até a próxima. Eu disse que o Corinthians vence nos pênaltis no tempo normal, viu? Fique claro isso, pra quem entendeu a referência. Nos pênaltis no tempo normal. Sempre um prazer Temos os 3 marcados, então. Sempre um prazer inenarrável. Leandro, daqui até 15 dias esperamos aí para comentar uma final de times grandes, porque a tendência é essa. Eu acho que o Bragantino, se não cair agora, cai na semi, com certeza. Eu vou torcer pro Corinthians passar, porque eu gosto de clássico. O estadual é um lixo, o que vale são os clássicos, tem que ter clássico na semifinal. Falou, Boaventura, até a próxima. Até a próxima, um abraço, Flávio Santos, até a próxima. Abraço, Flávio Santos. Salve, Flávio Santos, sempre lembrado desse programa. Luiz Ademar, até, meu velho, obrigado, viu? Até lá a gente vai ver São Paulo e Palmeiras na final. Aline, muito obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede, espero que você tenha curtido o programa. 30 segundinhos para você e valeu mesmo. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade de apresentar o rugby, o meu clube, Rugby USP, e também um pouco da seleção e falar um pouco dessa modalidade que eu tanto amo. Queria só falar um pouco sobre o Rugby USP, pedir para que todas as pessoas que tenham se interessado, que vão lá na nossa página no Facebook, Rugby USP, curtam lá, a gente tem muitas publicações. Rugby lá está escrito em português, com I ou com Y? O Rugby USP. RUGBY. Ok, tá? Rugby USP. A gente tem muitas publicações super divertidas, então espero que vocês tenham curtido e nossos treinos são às terças e quintas, lá na USP mesmo. Tá bom? Só entrar em contato com a gente, que todas serão super bem-vindas. Mas saiba que com a dificuldade do esporte nesse país, você vai ter que gastar um pouquinho para jogar rugby, pelo que a gente entendeu. Michelinha, obrigado, até a próxima. Obrigada. Dá um beijinho aqui pro Nelson só. Ai, meu Deus. Ele puxou nossa orelha aqui, ó. Sim, Nelson, é porque sumiu o comentário aqui, não foi culpa nossa, tá? Mas um beijo O pra Nelson você. falou que a gente não tava lendo mensagens, na verdade, além da correria, às vezes dá um pau aqui, mas eu já descobri o que fazer. No próximo programa a gente vai ler, com certeza. E pra Net também, manda um beijo pra ela. Beijo, Net. Gente, obrigado por ter assistido o Esporte na Rede, por ter ficado com a gente. É o seguinte, hein, recado dado, não na semana que vem, que é a quinta-feira, sexta-feira santa, né, que vai ser a Páscoa. E sim, na outra quinta-feira, na primeira semana de abril, Esporte na Rede com 1h30 de duração. Aí eu não preciso sair correndo. Hoje eu tenho que sair correndo sim. Obrigado por ter ficado com a gente. Voltamos na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade. Tchau, gente.